mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: aprendendo com a vida. Você vai ouvir agora a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio e aonde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vosso coração, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem são muitos poderosos segundo os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que são e que não são, para aniquilar as que são. Mas que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós que sois deles, em Jesus Cristo, os quais para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Você vai ouvir agora. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, que fez o céu e a terra, que está conosco até os dias de hoje e até o dia em que Ele permitir a nossa vida vivente nesta vida. Por isso devemos compreender que o nosso Deus, Ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito e em verdade. Aqui está o apóstolo dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos não compreendem e entendem, até dizem até assim, dizendo que não precisa se obedecer o Evangelho, não precisa estar na igreja, e muitos até pensam que pelo seu próprio esforço e pela sua própria capacidade física ou mental, eles vão conseguir chegar aos céus. Mas aqui está a palavra do Senhor dizendo que o único meio de obter a salvação é pela loucura da pregação, é você ouvindo a palavra de Deus, aceitando a Jesus Cristo e perseverando até o fim. Quando uma vez Jesus Cristo foi questionado, ele disse tão somente dizendo que o homem e a mulher, eles iam viver tão somente da palavra de Deus, de toda
palavra que sai da boca de Deus. Então entendemos que a palavra de Deus, ela tem prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela vai penetrando e vai tirando todo o mal e discernindo o pensamento e a intenção do coração e da mente do homem. Por isso, a cada dia, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e olho para aquilo que os homens perseveraram até o fim, eu digo para você: quando não se há mais perseverança na palavra do Senhor e quando não se há mais dedicação, alguma coisa está acontecendo. É o esfriamento. Desde o princípio e desde aquilo que se diz do começo, dizendo da palavra de Deus, o inimigo da nossa alma, ele sempre tem tentado nos cegar para que nós não venhamos a compreender o que vem dos altos céus, para que nós venhamos a ver tão somente esta vida e não ver uma vida mais além. Aprendendo com a vida é quando vem o sofrimento, é quando vem aquilo que a gente nem menos espera, mas já estava escrito na palavra do Senhor, que todo homem há de passar por um momento difícil na vida. Toda mulher há de passar por um momento difícil na vida. Tu querendo ou não querendo, tu sendo crente ou não, tu sendo salvo ou não, o dia mau, um dia você vai passar. Todas as vezes que eu compreendo e olho para aquilo que está escrito, eu vejo que o único meio para suportar quando esses dias chegarem é tendo o Espírito de Deus. Porque se o homem ou a mulher não estiver o Espírito de Deus em sua vida, ela comete loucura, ele comete loucura, eles se suicidam. Tem alguns que até fazem, sabe como? Para se consolar do seu sofrimento. Eles buscam nos vícios, eles buscam em todos os momentos da vida para tentar aliviar, mas nunca vai conseguir. O único meio para aliviar o momento difícil do homem e da mulher é olhando para o alto, compreendendo as escrituras e entendendo que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas aqui está o apóstolo dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos só compreendem a palavra do Senhor quando aprende com a vida, com aquilo que ele vai caminhando no seu cotidiano, e ele olha que o momento que ele viveu como ser humano sobre a face da terra era melhor estar nos átrios de Deus do que está na vivência do mundo. Porque estando nos átrios de Deus, buscando ao Senhor, estando confiante tão somente dEle, mesmo se der um biriteco no coração, e mesmo se der um problema difícil, você sabe, ainda que partirem desta vida para outra, você compreende que vai para os céus. Você sabe que a tua alma está salva, está livre do inferno e vai ser morada eternamente do lado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas tem muitos que só aprende mesmo quando está no vale, só se firma mesmo quando está na dificuldade. Por quê, irmão? É aprendendo com a vida. Ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, aí começa a palavra a se cumprir. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, me abandonou. Salmos 41, versículo 3. Aí ele começa a olhar para o livro de Jó. Aqueles que estavam do seu lado para o consolar começam a o acusar. Aí ele começa a compreender aquilo que está prescrito nas palavras sagradas, que diz que o único amigo, o único Senhor, o único Salvador está lá nos céus, e Ele quer dar a solução das nossas almas. Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus, quando quer confundir a ciência, quando quer confundir os homens que parecem ser sábios para esta vida, mas para Deus, o único homem sábio é que teme ao seu nome. A Bíblia diz que melhor é temer a Deus sobre todas as coisas do que temer ao homem. Porque o homem, você teme ao homem, o homem só aniquila a tua vida.
Mas a Deus não, você teme a Deus, Ele ainda de te preparar e levar para a glória, Ele te livra do inferno. O homem não tem poder de livrar o outro homem do inferno, mas o único que tem poder é Deus. E aqui está dizendo que a sabedoria desta vida é loucura para os homens, mas a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Não é que Deus está se desfazendo da sabedoria dos homens, mas é que Ele está mostrando que o único caminho, o único meio dos homens se achegarem a Ele e também de ter a sua vida apta para morar nos céus, é se achegando ao Criador. O único meio do consolo da alma é se achegando a Deus. Por isso está aqui prescrito. Muitos até dizem que isso é loucura, a palavra da cruz. Não se precisa mais disso. Uma certa vez, um certo homem chegou até mim e falou assim: irmão, você está pregando errado. Como, irmão? Não é o nome de Jesus que salva. E eu falei: não é não, é? De qual Bíblia tu aprendeu isso? Ele: não, é que nos ensinaram errado. O nome que salva é churra. Não sei mais o que. Falei: mas está escrito. Não, essa Bíblia aí foi o homem que fez. Ah, é? Como é que quando a gente clama o nome e o sangue de Jesus, o cão vai embora? Aí não soube dar resposta. Não soube. Porque é o nome de Jesus Cristo que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados. E foi o nome de Jesus, e sempre será, que vai dar a chave para poder abrir as comportas dos portões celestiais para irmos para os céus. Mas muitos têm tentado trilhar outros caminhos para chegar aos céus. Com a sabedoria dos homens, muitos têm procurado até fazer atalho para chegar nos céus. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho que conduz aos céus é estreito, e poucas pessoas acham esses caminhos. Por causa de que o caminho da facilidade é mais rápido? Porque não é difícil, não precisa se sacrificar muito. Mas Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ele quer sim que você venha sacrificar a sua vida entregando tão somente só para Ele, amando Ele acima de todas as coisas, e aí você verá o que Deus tem prometido para você. Mas aqui está o apóstolo dizendo: é Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. São aqueles que ninguém dá nada, aqueles que as pessoas olham assim: não, isso aí não pode não, isso aí é desqualificado, isso aí não tem estudo, não pode nem pregar. Mas aqui está dizendo: a sabedoria dos homens é loucura, e a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Quantos que a seu tempo Deus levantou para fazer uma grande obra? Pessoas que os homens olhavam assim: não, este não pode, este não foi chamado. Tem que ser na hierarquia para poder substituir no ministério, passar de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente. Mas Deus, Ele quando quer fazer, Ele confunde a sabedoria dos homens e mostra que a sabedoria dele é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas muitos só aprendem com a vida, só aprendem com a vida do cotidiano, que olham assim: é verdade, verdadeiramente o que está escrito. Porque se fosse assim, Eli, quem tinha que substituir o cargo de sacerdócio era Ofni e Finéias. Mas Eli tinha perdido a visão. O sacerdote, ele tinha perdido a visão, e os seus filhos estavam fazendo a obra de qualquer maneira. E Deus vem e levanta Samuel a seu tempo. Deus levanta Samuel, filho de Ana, para poder assumir o sacerdócio. Porque para se assumir o sacerdócio tem que ter visão e direção dos céus. Porque quando o sacerdote perde a visão, Deus levanta o próximo para poder substituir o seu lugar. E aqui está o apóstolo dizendo que a palavra da cruz é loucura
para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas Deus vai fazer a obra. Aqueles que estão onde não é para estar, Deus vai tirar. E aqueles que é para estar e não estão, Deus vai colocar para cumprir, que a sabedoria dele é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas ele vai fazer muitos aprenderem com a vida que para que se achegar o Criador, tem que se achegar do jeito que Deus quer. Não do jeito que nós queremos. Não com os nossos conhecimentos filosóficos. Não com os nossos conhecimentos teológicos. Não com os nossos conhecimentos intelectuais. Com os nossos cursos. Mas do jeito que Deus quer, com a sua palavra, com a oração, para se chegar ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para essa passagem, eu compreendo até um bocado de que alguns questionamentos, que muitos até dizem, não, você não pode falar desse jeito, você não é formado, você não é do ministério, você não é consagrado, você não é isso, aquilo, outro, você não tem estudo. Tadinho da jumenta, já pensou? Meu Deus do céu. Já pensou se Balaão olha para a jumenta? Quer dizer, a jumenta olha para Deus e fala, não, Deus, eu não sou consagrado ao ministério, eu não sou chamado, eu não tenho curso e nem estudo, e também não vou profetizar, porque eu não sou sacerdote. Deus, quando quer fazer, irmão, confunde até a natureza. Mas, jumenta, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É juizada? Querem viver um pouco mais? É verdade. Então vou profetizar. Ela travou para dar o livramento do homem e não falou, apanhou. Muitos vai acontecer isso. Deus, para confundir o sábio da ciência desta vida, não da ciência da sabedoria de Deus, vai usar você, mas você tem travado os seus lábios. Deus tem falado com você que é para profetizar, Deus tem falado com você que é para pregar, para divertir muitos que estão caminhando para o caminho errado, e você tem segurado os mistérios de Deus, tem feito os que nem a jumenta. E Deus quer te usar. Abre tão somente a tua boca, que Deus vai encher. Não, mas a gente tem que se adequar ao sistema. A gente tem que se adequar, como diz o figurino, que senão nós vamos queimar o nosso filme. Com Deus não. Quando Deus falou, entrega o que Deus te deu. Porque Deus revela hoje, revela amanhã, revela... O filme de Deus nunca queima. O da Kodak pode até queimar, mas Deus revela todo dia. Aleluia, glórias a Deus. E aqui está o apóstolo dizendo que Deus confunde aqueles que parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. Mas são da sinagoga de Satanás. Aleluia. Por isso devemos observar aquilo que está escrito nos mantos sagrados da palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, olho para o tempo que passa, olho para o relógio que não para e para os anos que se vão, devemos cumprir a nossa parte enquanto é tempo. Devemos cumprir enquanto estamos nesta vida, porque no livro dos Eclesiastes está escrito, diz... Aleluia, glórias a Deus. Queres crescer na vida, procure ao Senhor, o Deus de Israel, que Ele dá o crescimento. Aqui está a Bíblia dizendo que Deus confunde a sabedoria dos homens e mostra que a sabedoria dele é mais sábia do que qualquer sabedoria neste mundo.
A Bíblia já dizia e já havia nos alertado dizendo que haveria homens que se levantariam com filosofia de homens de mentes malignas, que iam tentar confundir o rebanho de Deus. Mas aquele que está na palavra não é confundido, porque tem a unção dos santos, e quando ouve o trovejar da palavra de Deus, essa tarde é tarde de Deus trovejar a sua palavra. Sempre na sexta-feira, os catigonzeiros da vida, eles procuram fazer os seus serviços para o cão. E eles vão lá fazer o serviço porque o cão pede isso, pede aquilo outro. E eu digo para você, eles estão indo lá se sacrificar. Você nessa tarde, Deus está falando contigo. Deus tão somente pede sim o teu sacrifício, mas a obediência junto. O sacrifício é você atravessar todas as barreiras que tentam te impedir para ir para a casa do Senhor. É a barreira da preguiça, é a barreira da te tira a visão, é a barreira do teu lar, é a barreira de tanta coisa que não deixa você caminhar para a igreja. A Bíblia diz que nós devemos se esforçar para estar nos atos do Senhor em perseverança para Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Porque ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor vai vir. Mas se tu estiveres ocupado, Deus sabe disso. Não precisa você se justificar. Se justifique para Deus. Se justifique para Deus. E Deus vos justificará, porque Deus nos conhece. Mas a Bíblia diz, olhando aqui do versículo 18 de 1 Coríntios, ao versículo do 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 31, diz que Deus, quando quer modificar um pouco e quer confundir alguns, Ele usa até a natureza, usa as crianças, usa os analfabetos e deixa aqueles, chupando o dedo. Aqueles que pensam que é por eles o mistério, aí Deus usa as coisas vis deste mundo para poder confundir os sábios desta vida. Por isso nós não devemos menosprezar os pequenininhos. Por isso nós não podemos menosprezar as pessoas que estão se esforçando também para pregar o Evangelho, para cantar para o Senhor, para estar nos átrios de Deus. Tem alguns que até desprezam quando a pessoa erra um pouquinho na letra do louvor, ou então escorrega um pouquinho na palavra, fala um pouquinho demais. Mas isso aí Deus vai aperfeiçoando com o tempo. Deus vai lapidando e preparando. Ele vai aprendendo com a vida, que é do jeitinho que Deus quer. E quando Deus prepara, não tem quem para este homem ou esta mulher. Mas olhando para a Bíblia, os homens comuns e naturais desta vida, eles nunca compreenderão o lado espiritual e sobrenatural, porque eles vivem para esta vida. Por isso aqui está o apóstolo dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque eles vão perecer. Agora nós que somos salvos, é o poder de Deus, vamos viver eternamente do lado do Senhor. O segredo é perseverar. Perseverar até o fim. Tem muitos que largam a Deus por mínimas coisas. Por mínimas coisas. E Deus fica lá do alto olhando como pode. Não fiz nada. Não fiz nada. Aí Deus trabalha para que a pessoa venha pela dor. E a pessoa nem pela dor vem. Aí Deus não pode fazer nada. E muitos vão querer depois se justificar perante o Senhor. Muitos vão ter a cara de pau lavado e vai dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha. Senhor, no teu nome nós curamos enfermos. Aí, irmão, Deus deve, falo eu, não diz a Bíblia não, eu olhar assim,
Que pena que não tem óleo de peroba aqui, porque tu tem cara de madeira mesmo. Mente, tá querendo mentir bonita aqui no céu, mas aqui no meu reino tu não vai entrar não. Nem adianta, porque eu vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos naquele dia vão querer se justificar. Muitos naquele dia vão querer perante Deus, querer dar uma desculpinha. Não, Senhor, eu me desviei por causa de fulano. Não, Senhor, eu me afastei por causa de... Não, eu fiquei longe da tua casa por causa dos... Deus vai olhar assim, Tu não leste na minha Bíblia, não? Que está escrito. Tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois vão queimar no fogo do inferno. E tu tinha a Bíblia para quê? Não, eu achava que tinha tempo para ler. Mas tu não leste que um dia um povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento? Eu sei, Senhor. Agora já era, já não sou mais teu Senhor. Sou teu juiz. A oportunidade de vida Deus sempre dá para os seres humanos, para que venha ter salvação em vossas almas. Mas muitos rejeitam. E pelo avanço, irmão, que está agora, pelo avanço tecnológico, avanço da ciência, avanço dos fofoqueiros, avanço de tudo dessa vida, alguns fica até impossível de se chegar a Deus. Fica até mais difícil, não impossível, mas fica até mais difícil. Porque eles olham tanta glória desta vida, que eles, esse negócio de céu é conversa. O inimigo da nossa alma, ele procura sempre se atualizar com o andamento da história. Ele procura sempre se atualizar com o andamento dos anos, para tentar assim nos cegar, para tentar assim nos apartar de Deus. E muitos têm decaído no seu laço, muitos têm decaído no laço de Satanás, porque ele tem se atualizado muito bem. E a Bíblia, ela é atualizada, que ela diz concernente a estes tempos, que no final dos tempos isso haveria de acontecer. Mas muitos, por não procurar ler e nem ver na palavra do Senhor, não têm feito a sua parte com Deus. Eles têm deixado por si próprios ler só um versículozinho, tá bom, chega, e não quer mais saber da palavra do Senhor, que é a única palavra poderosa para destruir qualquer arma do inimigo espiritual. É a única palavra que destrói Satanás. Quando ela vem com autoridade e poder, quando ela vem em meio à oração, a palavra é a oração. Oração debaixo da ação. Aleluia, glórias a Deus. Quando ele foi até Jesus, ele usou a palavra, mas não se deu bem. O inimigo da nossa alma não se deu bem, porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo e se apresenta a Deus. Apresente-se, pois, a Deus, assim dizia Timóteo, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Assim dizia o apóstolo a Timóteo, quer dizer, apresenta-se, Timóteo, apresente-se a Deus, não tem mais o presente século, maneja bem a palavra da verdade, e Satanás cairá por terra. Ele estava no seu momento passando ali, aprendendo com a vida, que o negócio estava sério. Muitos tinham decaído para as seitas diabólicas, muitos estavam se apostatando da fé, muitos estavam se apartando da sã doutrina, da palavra do Senhor, e o apóstolo avisando a ele, dizendo: ficai naquilo que aprendeste, observai as escrituras, porque esta vida não tem nada para vos ensinar. Aprenda com Deus, aprenda com Deus, venha aprender com a vida, com Deus do teu lado, para morar eternamente nos céus. Meu
Deus do céu! Se aqueles que dizem que têm conhecimento, irmão, em vez de ficar falando tanto, abraçasse assim, botasse as mangas para cima e saísse para o campo, o mundo já seria ganho. O mundo já seria ganho. Uma certa vez, estava numa congregação e se levantou um babaquara para dizer, um homem dizendo que se levantou: na minha igreja tem os melhores pregadores, na minha igreja tem os melhores cantores, na minha igreja tem os melhores teólogos conhecidos, na minha igreja tem isso e aquilo outro. Agora essas igrejas aí agora, cheia de fundo de quintal, tem um monte de homem analfabeto que precisa aprender o que é ter conhecimento. Aí eu olhei assim e falei, tá bom, fundo de quintal. Vamos voltar à antiga história. Se lá estão todos eles que têm os conhecimentos, por que eles não saem em campo? Por que eles não saem para ir nos hospitais? Por que eles não saem para ir aos presídios? Ficam só na toca, ficam só em tocar. E Deus vai confundir a sabedoria dos sábios para mostrar as coisas vis que Ele usa com autoridade e poder. Aleluia, glórias a Deus. Que não sai. Aí fica falando. Aí Deus levanta um montão. Aí sabe o que Deus faz? Começa a levantar um monte de igreja nova. Começa a vir aí. Aí aqueles que já não tem mais assunto, não tem paladar dos céus e perdeu a visão dos santos, perdeu a unção e a visão, tá que nem o profeta, tá que nem o sacerdote ali, já perdeu a visão há muito tempo, e os filhos fazendo a obra de qualquer maneira e começam a inventar um monte de nome, é isso, é aquilo outro. E eu digo para você, neste final dos séculos, estejai preparado, munido com a palavra do Senhor na vida, porque senão muitos cairão no laço do diabo, muitos cairão no laço do inimigo. E o único meio para cortar o laço e continuarmos pelejando para morar os céus é observar a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Está certo que tem um monte de defraudadores por aí. Tem um monte de defraudadores por aí que só está de olho no lã da ovelha. Até reconheço isso. Mas eu digo para você uma coisa: não estejai debaixo de jugo pesado, porque Jesus Cristo falou: o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Se tu sentires que o fardo está pesado para tu, sai daí, porque Deus, Ele consola a nossa alma. Porque muitos defraudadores têm se levantado no mundo, e muitos têm amado o presente século, dizem que são de Deus e não são. O apóstolo nos avisou acerca disso. Está escrito na palavra sagrada dizendo que muitos que estavam no nosso meio, estavam no meio de nós, mas não eram de nós, saíram de nós com más intenções, com intenções gananciosas. Mas aqueles aos quais que saíram com boas intenções, saíram para ganhar almas, para ver o sofrimento do povo de Deus. Agora tem outros não, que foram em más intenções. Tudo está escrito nessa palavra. Quando a pessoa chega até você e diz que nem tudo é o que está escrito, sabe o que eu digo para você? O apóstolo também falou assim, dizendo: se chegar aí um anjo ou qualquer outra pessoa falando outro evangelho a não ser esse do que já está escrito, sejai o anátema. Sejai o anátema. Tem muitos que dizem: não, agora tem uma palavra boa, agora fácil de se entender, e comecem a querer distorcer a palavra de Deus. Mas lá no finalzinho de Apocalipse, você vê que está escrito lá dizendo assim: qualquer que tirar ou acrescentar, o que tira sua parte será tirado da árvore da vida.
E o que acrescenta, todas as pragas que estão escritas nessa vida, neste livro, virá sobre a vida desta pessoa. Tanto quem tira, quem acrescenta, está cercado. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que é a única palavra poderosa para fazer o inimigo espiritual recuar. É a única palavra poderosa para destruir qualquer trono de Satanás que tiver pela frente, para destruir qualquer sinagoga de Satanás, e só prevalecer o reino de Deus. E Deus vai usar você. É você mesmo que está me ouvindo, com a unção dos santos. Deus vai usar você com o discernimento de espírito para entender qual é de Deus e qual não é, para saber quem é de Deus e quem não é. Deus vai vos dar o discernimento, buscar o discernimento dos céus para discernir os espíritos, porque senão o inimigo pode, e vai até conseguir, se você não vigiar, cegar espiritualmente. Assim como uma vez o povo do passado, junto com seu sacerdote, foram destruídos, este povo do presente século não está diferente. Este povo desse ano também pode ser destruído, se começar a abandonar a palavra de Deus. Eu não falo isso aqui para se apresentar, não. Falo não. Nem para dizer que é mais um pregador na área, chegando aí, como diz o pessoal. É porque eu estou falando que está escrito. Está escrito na palavra do Senhor. Muitos têm tentado a distorcer e acha que lá no céu vai entrar. Não tem como. Não adianta querer fazer atalho para entrar no céu, não. Vou cortar por aqui. E tem uma passagem na Bíblia que diz que teve um que ainda conseguiu entrar. Aí chegou um dos mordomos. O que tu está fazendo aqui? Tu não foi convidado? Aí chamou os soldados. Tirai esse daqui e lançai nas trevas exteriores, porque não foi digno de entrar no reino. Ainda teve um espertalhão, como diz ali na Bíblia Sagrada, ainda tentou entrar. Muitos só vai conseguir entrar se tiver ali, ó, tininho com a palavra de Deus, tininho, direitinho com a palavra de Deus. Eu sei que as obras da lei muitos não conseguem cumprir, mas pela graça do Espírito de Deus em nossas vidas, nós vamos conseguir se esforçar. Deus quer que tão somente nós o buscamos totalmente de todo o coração. A letra mata e o Espírito vivifica. Por isso vá pelos dois, pela letra e pela palavra. Vá pela letra e pelo Espírito, e você compreenderá os mistérios de Deus. Compreenderá. A Bíblia diz: a consciência de muita gente vai arder. As palavras ansiosas que muitos dizem oculto será revelado também. A Bíblia diz que o que fala em trevas será revelado na luz. Entendemos que tudo em nossa vida perante o tribunal de Deus será julgado. Tudo que nós fazemos perante o Senhor que fez o céu e a terra, ninguém se escapará. Quando eu falo isso é para você meditar. Imagine se você estivesse hoje perante o tribunal de Deus. Imagine você lá e Deus te perguntasse assim: por que eu vou deixar tu entrar no meu reino? Não, Senhor, deixa eu entrar aí, sabe como é? Sabe como é, Senhor? Aí, fiz tanta coisa lá embaixo, é? Mas tu não aceitaste o plano da salvação. Não, mas falaram que eu não precisava. Quem falou isso? Acha que Jesus Cristo fizeste aquilo em vão na cruz do Calvário? Foi apenas um mega showzinho para depois um monte de diretores de filme fazer filmes aí como Paixão de Cristo e outros filmes de Jesus? Aquilo foi uma realidade que aconteceu. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos aprender com a vida assim e morar eternamente no lado de Deus.
podemos até imaginar o futuro diante de Deus, porque isso vai acontecer. O material nosso vai ficar para trás. Aquilo que nós pegamos, o nosso automóvel, não tem não, vou de bicicleta. A bicicleta vai ficar aí. Aquilo que nós vai ficar para trás. Nós iremos estar perante o tribunal de Deus para prestar conta ao Criador. A tua casa vai ficar, o teu dinheiro vai ficar, porque lá a matéria não pode subir. O material não pode subir. O materialismo estará perante o tribunal de Deus todos os homens e mulheres. Então por isso que Deus permite as coisas acontecerem em nossa vida, para que nós venhamos a aprender com a vida, que a vida nesta vida é passageira. Um dia nós vamos estar perante o Senhor. Um dia tu vai parar de me ouvir falar isso aqui, e outro virá no meu lugar, outro virá falando no mesmo linguajar, que a vida do homem é se entregar para Deus para morar no céu, ou não entregar sua vida e morar no inferno. Outros virão e falarão a mesma coisa, se ainda não tiver acontecido o arrebatamento da igreja. Se eu hoje descer a sepultura, amanhã virá outro em meu lugar e vai falar a mesma coisa, no mesmo linguajar. Só não vai falar no mesmo linguajar se for um devasso, se for um homem que defrauda a palavra do Senhor. Porque aquele que conhece o que está escrito, ele sabe muito bem que o homem sem Deus vai queimar no fogo do inferno. Meu Deus do céu! Olhando a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis ao Apocalipse, os profetas falaram no mesmo linguajar. Estejai preparado para o grande dia de Deus. Os sábios olham para cima para se escapar do inferno que está embaixo. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Todos eles vieram falando no mesmo linguajar. Os apóstolos também. E o evangelho chegou até nós. E muitos têm tentado defraudar a palavra do Senhor. Muitos têm tentado dizer, não, nem tudo é o que está escrito não. Tira isso aqui, tira aquilo outro, e começa a falar palavrazinhas que só mexe só com o ego, que só mexe só com o emocional, e o que mostra a realidade. Porque depois desta vida para outra existe uma outra vida. Existe. Não uma vida igual a nossa como ser humano, que nós encostamos e pegamos as coisas. Mas do outro lado da vida existe uma outra vida, aonde os condenados ou os salvos, aqueles que vão para os céus e aqueles que vão queimar no fogo do inferno, existe uma outra vida além dessa. Eu não estou desequilibrado. Isso não é coisa que está havendo um desvio na minha mente. Existe uma outra vida além dessa. Procure examinar as escrituras e tu saberás acerca disso. Saberás. Ou você vai permitir ainda que Deus tem que te apertar um pouco mais para você entender. Você aprender um pouquinho mais com a vida, aprendendo com a vida, através do sofrimento, para poder se achegar ao Criador, para poder se achegar a Deus. E tem muitos que nem com o sofrimento aprendem. Aí parte dessa vida para outra sem salvação. E a intenção de Deus é salvar todos os seres humanos. Quando eu falo aqui com o pastor Ricardo, não é que eu nem um palavrado de muitos aí endemoniados não, que fica falando, tá puxando isso, puxando, já entendeu o recado, né? Que tem gente que é demais, irmão. Irmão, tu tá puxando? Meu Deus do céu, que desça fogo no céu na língua desses miseráveis. Porque quando ele fala todo sábado, é verdade mesmo. Que quando eu estou pregando, ele diz assim, em suas palavras, estou fazendo as palavras dele, minhas palavras. Quando eu estou pregando, nesta hora não tem pai,
não tem irmão, não tem parente nem amigo. Se tem que se converter, tem que se converter. Ajeite a vida para morar nos céus. E é pura verdade mesmo. E tem muitos que não fazem o que ele faz, ainda fala da vida do homem, fala da minha vida, fala da vida daqueles que estão pregando e não olha para a própria vida. Faça a tua parte. Ezequiel falou: gente, a responsabilidade é pessoal. Eu estou fazendo a minha parte, faça você as vossas. Ezequiel partiu. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, foi para os céus, enviou o Espírito Santo e a história continua. Estamos aqui de novo, trovejando a palavra do Senhor no mesmo linguajar, que um dia nós vamos estar perante o trono de Deus, perante o trono do Senhor. Vamos chegar perante o Criador para prestar conta de todas as coisas, até das nossas palavras, até das nossas palavras. Tudo que nós estamos fazendo e deixando de fazer, nós vamos prestar conta perante Deus. Ninguém se escapará. Ninguém. Ninguém. Cada um tem o seu peso de responsabilidade perante o Senhor. Não devemos travar a evangelização do Brasil. Não devemos. Fazei discípulo e enviai. Cadê a ordenança de Deus? Quer fazer discípulo e enviai. Não é travar os discípulos, é enviar. E de dois em dois, para não haver escândalo. Eis que ele levantou os 70, e levantou muitos outros, e enviou de dois em dois, pelas casas e pelas vielas, para que pudesse assim curar a muitos de suas enfermidades, e para que viesse consolar o seu povo. Meu Deus do céu. O negócio está estreitando nos quatro cantos do mundo. O fim do mundo já se aproxima. Se estão esquecendo desta palavra, a gente retorna a falar. O fim do mundo já se aproxima. O fim dos homens ímpios já se aproxima. E Deus vai cumprir a sua palavra de ordem, palavra final. Aprendendo com a vida, para poder se achegar mais a Deus. Aqui está o apóstolo dizendo: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é dado ao Deus que fez o céu e a terra. E é Ele quem coloca a palavra nos nossos lábios, para poder falar dias após dias, para poder continuar falando sem encher linguiça, porque eu não trabalho na Perdigão, e sem trazer palavra light, porque eu não trabalho na light. É para falar aquilo que está escrito e mostrar a verdade para aqueles que precisam ouvir a verdade. Medite na vida de todos os apóstolos, medite na vida de todos os profetas, medite na vida de todos aqueles que foram levantados por Deus a seu tempo, e você verá que você também pode fazer a diferença. Medite na vida dos animais também que trabalharam para Deus, pregando o evangelho e trazendo alimento. Isso é heresia, irmão, para você que não conhece Bíblia. Porque a jumenta falou, o corvinho trouxe o alimento, o peixe serviu de meio de transporte para o profeta, a sardinha serviu de banco para Jesus, e Deus trabalhou na natureza para fazer o sobrenatural. Que quando Deus quer, Ele usa as coisas que não são para as coisas que não são para confundir as que são. Por isso estejai apercebido o que Deus tem feito e falado nesses últimos tempos. A batalha espiritual
se aliste nessa batalha e persevere até o fim, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Seja apto com a couraça da justiça, com o capacete e com a espada na mão, para os pelejares até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Deixe o Espírito do Senhor te sacudir e você vai fazer a diferença neste presente século. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. E procure uma igreja